comigo que hoje tá imperdível. Tem DIY de estojo em forma de gatinho, o mais fofo do universo. Preparei técnicas divertidas para colorir que vão te inspirar a soltar a criatividade. E tem ainda uma capinha de celular inspirada na Bluey. Tá linda! Chama todo mundo e bora lá assistir! Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Riquidão e Amor. E aí galera? O vídeo de hoje vocês já viram que tá mega divertido, tá cheio de spoiler. Tem ideias de feltro super fofa feita com a nossa marca queridinha Santa Fé, né amor? Olha, hoje muita tá cheio coisa de fofa, hein? ó, tem até um spoilerzinho aqui, ó. Olha que bonito! Que linda, gente, eu amei fazer. E tem também o que, amor? Ah, o livrinho de colorir! Quem é que já viu que agora a Dani tem livrinho de colorir também? A gente vai disponibilizar pra galera, pra quem Sim, quiser vai pintar, estar aqui amor? embaixo pra galera baixar e pintar. Vou colocar aí, mas primeiro eu quero começar com uma ideia pra volta às aulas. Volta às aulas tem o ano inteiro, todo mundo ama fazer material e eu vou fazer um estojo super fofinho. Bora lá! Pra essa ideia eu imprimi esse molde e vou começar recortando o formato em volta pra fazer um lindo estojo. E eu vou usar o feltro resinado da Santa Fé na cor branca. Ele é um pouco mais durinho que o feltro e usando cola de silicone líquida eu vou colar uma camada do feltro branco comum ali em cima. Desse jeito vai ficar uma camada grossa e bem fofinha, tendo feltro resinado pra dar essa estrutura. Agora eu vou fazer um gatinho no estojo e vou usar feltros nas cores cinza, laranja e preto. E vou seguir nos desenhos lá do molde, recortando cada parte. Aqui eu colo a mancha laranja, o focinho cinza, os olhos e as sobrancelhas na cor preta e os bigodinhos cinza também. Ah, eu também fiz um coraçãozinho rosa pro nariz ficar bem fofinho. E assim, em formato de coração, eu amei. Com o rostinho pronto, recortei 2 vezes a orelha esquerda no feltro laranja, colo uma sobre a outra, depois passo cola quente só ali na ponta e colo assim, deixando ela soltinha pra cima. No outro lado eu recortei também as orelhas, mas agora com feltro preto e colo do mesmo jeito no lado direito. Gatinho pronto, vou criar a faixa para unir 2 partes e montar o estojo. Recortei a tira no feltro resinado com 3 cm de largura e fiz um corte centralizado para um zíper de 18 cm, tendo 1 cm de largura. Ali eu passo cola e colo o zíper virado assim para cima mesmo e fica bem certinho. Depois por cima eu vou colar uma tira de feltro, dessa vez com 5 cm de largura e o mesmo corte para o zíper ali. Com tudo colado eu vou começar a montar o estojo. Essas sobras maiores aí eu vou colar no feltro, passando cola quente de pouco em pouco e colando cada parte, fazendo todo esse formato em volta. A sobra embaixo eu colo assim uma por cima da outra e depois colo mais uma parte cortada no resinado com feltro para fechar o estojo do outro lado. Colo do mesmo jeito e fica assim, um lindo estojo perfeito para colocar suas canetas. É muito fofo e bem fácil de fazer, com cola sem precisar de costura. Eu amo, gente! E claro que você pode se inspirar nesse formato e fazer outros bichinhos. Me conta aí o que você gostaria de ver para um estojo, um cachorrinho, um coelhinho, um unicórnio? Coloca nos comentários que se tiver muita curtida, eu posso trazer mais para vocês. Tcharam, gente! Tá a coisa mais fofa desse mundo, não tá, amor, estojinho? Olha, gostei. Eu acho que esse estojo é um spoiler, hein? É um spoiler, gente. Logo mais tem coisas parecidas vindo por aí. Será que é com a Santa Fé, amor? Eu acho que é. Será que tem brinquedo ponto a ponto vindo novo por aí? Pra quem não conhece ainda, ponto a ponto é um brinquedo que a gente tem com a Santa Fé. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você conhecer lá essa nossa linha super fofa. E agora, amor, bora lá pintar um desenho? Dani e amigos? Eu tô curioso. Vamos lá. Você já conhece o meu livrinho de colorir? Esse é o Dani e Amigos, que eu mesma fiz. E hoje vou pintar mais um desenho com vocês. A imagem escolhida dessa vez foi o carro de sorvete. Dá pra colorir bem. Mas eu vou testar uma técnica diferente. Vou usar tirinhas de fita crepe e colocar várias direções do sol para baixo, como se fossem raios solares. Coloco alguns mais grossos, uns mais finos, uns mais compridos, outros mais curtos e depois vou colorir o desenho normalmente, deixando em branco somente a parte ali onde está a fita. E a ordem, as cores, cada um escolhe o que preferir e todos estão livres de pintar. Ah, eu tô deixando a página disponível para quem quiser pintar em casa também, tá? Tô usando esses marcadores à base de álcool, que estão super na moda. Esse é da Cis, com 2 tipos de ponta. E os efeitos que esses marcadores dão nos desenhos são legais demais. Dá pra criar sombreamento, manchas, efeitos e muito mais. Eu, a cada dia que pinto, aprendo mais um pouquinho. Nessa parte aqui que eu tô fazendo do céu, dá pra ver melhor as partes que não estão sendo pintadas, né? E fica a curiosidade, o que
vai acontecer? Será que isso vai ficar legal? Já já vamos saber. E eu que amo cores, me divertir pintando as lojinhas e carrinho de sorvete. Dá pra ficar muito atrativo. Fora que pintar é relaxante demais, né? Ai, eu amo, gente. E amo pintar ensinando algo que eu gosto. E quem é que reparou que os meus amigos do Ponto a Ponto estão aí em todos os meus desenhos? Tem o Laranjito, da linha Fofolocos, o Verdino, da linha Dinos, e o Paçoca, a capivara da linha Pets, que tá lançando logo mais e vocês vão amar. Quem aí também tá viciado em capivaras? O Paçoca tem até colete, gente, é muito lindo. E olha mais um efeito aí que legal. Passei um tom de cinza no chão da calçada e depois fiz pontinhos com outro tom de cinza. Aí ele deu essa textura aí super diferente, bem manchadinha assim, ficou legal demais. Na lojinha ali do outro lado, eu também fiz uma coisa legal. Pintei ela toda de bege e depois fiz tracinhos marrons, imitando tijolinhos. E olha que legal que ficou, gente. Coisa simples que deixa a sua pintura ainda mais linda. E depois que acabar tudo, é só retirar toda a fita crepe, bem devagar de cima do desenho para não estragar, tá, gente? Inicialmente, olha só, as faixas ficaram brancas, mas eu vou usar um marcador amarelo bem clarinho e ir passando nos contornos, para ficar assim como se fossem mesmo os raios solares. É bem diferente e fica muito fofo. Finalizo pintando o sol num tom mais escuro de amarelo, faço alguns traços também dessa cor ali no início e depois com uma caneta branca eu faço alguns traços também por cima da parte colorida, também simulando esses raios de sol. E o resultado ficou muito legal. Eu me apaixonei nessa técnica, gente. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, que eu quero saber. Eu achei fácil e legal demais. Tcharam! Raios de sol é o nome do meu desenho de hoje. A técnica então é pra fazer com o sol. Ficou muito legal, tem ali o sol iluminando o desenho. Eu amei, você gostou, amor? Eu gostei porque o sol tá atravessando, né? Tá muito legal, quero saber de você em casa que tá assistindo, o que você achou dessa técnica. Me coloca aí nos comentários que eu quero saber. E antes da gente ir pra próxima ideia, eu quero fazer um pedido pra galera, amor. Ih, lá vem. Será que a galera é capaz de fazer isso? Acho que é. Será, amor? Eu quero ver, hein? Eu quero ver quem é capaz de deixar o que, amor? O like! Deixa o seu joinha, mega importante pra gente, não custa nada pra você, é só clicar ali no joinha, a gente vai entender que você gosta do vídeo, trazer cada vez coisa mais linda pra vocês fazerem aqui e bora lá agora fazer essa capinha super maravilhosa. Pra essa ideia eu vou usar como estrutura o Santa Flex dupla face da Santa Fé, ele é assim mais grosso, cinza mescla de um lado e colorido do outro e eu escolhi azul claro. Recortei uma tira de 34 por 9 centímetros e fiz uma abinha ali em um dos lados. Também recortei tiras com 1 centímetro de largura e arredondei uma das pontas. E vou colar com cola quente ali nas duas laterais. Tendo essas abas dos dois lados, eu posso finalizar colando o restante ali por cima, acompanhando o formato dessa tira. Aí eu deixei o lado azul pra dentro pra ter acabamento e o cinza por fora pra ficar legal com o meu personagem. A parte da capinha já tá pronta. Agora eu vou começar a criar a decoração. E eu escolhi a Bluey e criei esse molde que também vou disponibilizar pra quem quiser fazer. Tem o lado da frente e o lado de trás. Vou recortar tudo no feltro e vou colando com cola de silicone líquida ali por cima. Começo com o fundo num tom azul claro e colo pra baixo. Com o azul mais escuro eu colo as manchas dos olhos e as orelhas ali por cima na parte cinza. Com o feltro branco tem os olhos também assim bem grandes. Próxima cor, marrom claro. Colo a parte interna das orelhas e o focinho também. E a Bluey já tá ficando linda. Com o preto eu colo o nariz e as pupilas dos olhos e um tom bem clarinho de azul fiz as sobrancelhas, a barriguinha, o brilho no nariz e a boquinha no preto. Ai, gente, como ficou linda a Bluey, né? A parte de trás eu vou fazer também. Começo então com esse tom azul que recortei com o rabo e já colei a parte escura ali na ponta. Cola assim desse jeitinho e na parte de cima esse azul mais escuro com as orelhas. E não pode faltar as manchinhas dela, né? Que fiz com 3 bolinhas e colei assim. Pra finalizar, só falta colocar um fecho, que eu vou usar um velcro slim na cor preta. E pra dar mais charme, recortei o velcro no formato de coração e colo ali em cima na testa. Depois passo cola de novo e colo a parte da abinha. Feito isso, tá pronto! Olha como ficou lindinha a minha capinha, gente. E agora eu já tenho uma capinha super nova com a Bluey. Ficou muito linda e eu me diverti muito fazendo. E ai, gente, que saudade que eu tava de fazer uma capinha pro meu celular. E eu sei que vocês gostam, hein? Então não esquece de curtir. Tcharam! Capinha da Bluey, super fofinha, gente. Eu me apaixonei, ficou a coisa mais linda e fácil, ó, de pegar o celular aqui pra usar. E capinha aqui bonitinha. E sabe o que eu amei demais, amor?
essa ideia que eu tive do velcro. Pra fazer o coraçãozinho ainda ser um detalhezinho ali na capinha, você gostou? Eu adorei. Ficou fofo demais, eu quero saber se você gostou e também me conta nos comentários. E bora lá agora, a gente já fez o raio de sol. Vamos procurar mais algum outro desenho pra gente pintar agora, amor? E vamos pra mais uma pintura? Eu tô simplesmente viciada em pintar e assistir vídeos de pintura. E eu vi uma técnica muito legal e vou tentar reproduzir aqui. Então escolhi esse balão e bora começar. Usando o marcador amarelo, vou contornar todas as partes do balão em volta, fazendo todo o contorno ali na lateral, todos esses traços no meio, tanto na vertical quanto na horizontal, ficando assim, ó, amarelo em volta de cada quadradinho. Tem bastante detalhe, gente, mas a intenção desse amarelo aí é dar luz nos cantos. Próximo passo é usar um tom de azul para fazer mais uma camada após o amarelo. Peguei um tom clarinho e vou fazendo esse contorno aí em volta do quadrado. Reparem que em alguns lugares fica mais apertadinho ali, em outros fica com mais espaço, mas vou preenchendo tudo seguindo a ordem, tá? Tá parecendo algo tecnológico, né? Mas não é a intenção. Próxima cor de contorno é o rosa, também bem clarinho, que vou fazer por dentro do azul. E a mesma coisa, gente, tem lugares que até encerra o espaço, e em outros ainda sobra para fazer outra cor, que eu pinto de amarelo novamente. Depois que tá tudo preenchido, eu vou pegar um tom lilás e passar entre a cor amarela e azul. A ideia era dar uma misturada, tá, gente? Mas eu acho que não ficou legal não e acabei desistindo. Vai ficar um pouco diferente do que eu vi lá no Instagram. Próxima parte é refazer os contornos com um tom rosa metálico, ou seja, tudo do balão que tá ali o contorno em preto, eu repasso por cima nesse tom metálico. E agora chegou a parte principal do truque, fazer detalhes com a caneta branca para dar um efeito de plástico. Vou repassando então um contorno no meio ali, entre cada cor, para dar assim uma bagunçada, tirar um pouco ali da marca da divisão e passar também ali por cima do metálico, dando um ar, um destaque, um brilho, algo assim diferente para ficar parecido com plástico. E o resultado foi esse, gente, bem colorido, mas bem diferente do que eu assisti. Não funcionou, gente, não ficou feio. As cores estão bem diferentes e bem chamativas. Eu curti mesmo que não deu o efeito esperado do plástico. Então bora seguir pintando as outras partes. A cestinha de palha eu uso marcador marrom com 2 tons e vou fazendo assim, ó, esses detalhes super fofos. E ali dentro da cestinha tem a fofolita viajando nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. Pintei a minha fofolita de rosa pink e o próximo passo é fazer o céu. Como o balão já está mega colorido, eu decidi fazer de uma cor só, pra não dar muita bagunça. E esse tom de azul é lindo. Fui pintando fazendo efeitos circulares para as cores se misturarem bem. Mas o ideal é ir até o fim e voltar, gente. Senão quando passa em cima da camada que já secou, fica a marca, tá? Então esse marcador da Cis tem 2 pontas. A comum e essa achatada, estilo marca-texto, sabe? Para pinturas mais espaçosas, então acabei finalizando com essa ponta que foi até mais rápido. E dá um ar de aquarela super legal. Depois voltei fazendo algumas marcas onduladas ali por cima. O legal desse marcador é que dá pra fazer esse efeito e fica super divertido. Ai, gente, já tinha me esquecido dos pássaros. Pintei todos eles de amarelo pra dar destaque e vou finalizar agora os detalhes com a caneta branca. Tipo as asas como se estivessem em movimento ali, faço esses tracinhos, sabe? E também fiz alguns pontilhados brancos em volta das marcações que fiz ali como se fossem nuvens. E no fim ficou super fofinho. Apesar de diferente do esperado, eu curti demais. Me conta aí o que vocês acharam desse resultado, gente. E me dá uma nota de 0 a 10 que eu quero saber. Coloca aí nos comentários. Tcharam! Desenho pronto, gente. Por mais que deu errado, esse desenho aqui era pra parecer um plástico holográfico, sabe? Tipo capa de chuva. Ah, tipo transparente. É, e eu acho que não funcionou não, mas não Mais foi ou feio. menos. Dá pra ver, mas não muito. Ficou legal do mesmo jeito e eu quero saber o que você mais gostou no vídeo de hoje. Tivemos a pintura aqui, a ideia do plástico, tivemos o raio de sol, tivemos também o nosso estojo fofíssimo de gatinho e a capinha da Blue. E me conta nos comentários qual foi sua ideia favorita. Quero agradecer a Santa Fé por estar mais um vídeo juntinho aqui com a gente. E mais algum recado pra galera, amor? Agradecer todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigada pelo carinho de sempre. A gente se vê semana que vem. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.